Alô, galera do canal 5D, tudo bem com vocês? Como estão passando? Eu estou bem, depois de 2 meses aí de pós-Covid, recuperação de alguns sintomas pequenos, já estou bem, estou já na ativa. E vocês, está tudo bem? Tiveram Covid? Como é que cada um passou pós-Covid? Tem vários sintomas aí que demoram um pouquinho para ir embora. Mas está tudo bem. Hoje é dia 26 de julho de 2022. Esse é o vídeo de número 76 do canal 5D Quinta Dimensão. O canal 5D Quinta Dimensão foi criado no início da pandemia, onde meus mentores da Falange do Arcanjo Miguel, qual faço menção aqui, agradeço muito a proteção, pediram para que eu me manifestasse não mais em palestras, porque estava tudo fechado, mas através de vídeos, através da rede, certo? E esse então é o número 76. Já tenho feito algumas reuniões presenciais, algumas palestras, algumas coisas marcadas para frente, mas o vídeo ainda vai continuar por algum tempo ainda. Então, hoje o tema, galera, é uma coisa um pouco mais curta, que tem me perguntado, várias pessoas têm me perguntado do que se trata essa tal de Pedras da Geórgia, que foi explodida aí recentemente, aí no dia 7 de julho, né, neste mês aqui, foi explodido lá na Geórgia. O que significa isso? Na realidade, as pedras da Geórgia, ou Geórgia Guidestone, né, que são as pedras guiadas da Geórgia, a história diz o seguinte, que foram construídas por volta no final da década de 70, 1970, inaugurada no começo, parece que março de 1980, na Geórgia, a 666 milhas de Wall Street. Então veja bem, a história ela é muito engraçada, né? Wall Street, o poder econômico, a elite econômica que comanda o planeta, tanto de Wall Street como do mercado financeiro da Inglaterra, através dos Rothschild, né? Fizeram esse monumento dessas pedras. Dizem, a história diz que foram um grupo de Rosa Cruz, seguidores da Rosa Cruz, com um grupo de maçons. Tanto é que os escritos da pedra é daquele maçom que viveu no século XIX, né? O chamado de Albert Pike, né? Deve ter morrido em torno de 1890, por aí. Publicou alguns livros, ele era general e era advogado também, e deixou alguns escritos com alguns protocolos, né, que a humanidade deveria seguir ou iria acontecer na humanidade. Essas pedras seguem esses protocolos, né, que eu não poderia dizer que são protocolos da nova ordem mundial, não poderia dizer que é uma teoria da conspiração, mas acontece que tinha vários escritos, várias pedras, 10 pedras, todas, cada um escrito numa língua universal da Terra, não é verdade? E uma das, não vou falar todas elas, porque eu nem me recordo os escritos de todas as pedras, mas uma delas era que a humanidade iria ter 500 milhões de habitantes. Naquela época, né, 1980, estava com 7 bilhões, né? Como é que alguém podia afirmar na Geórgia, lá naquele momento, naquela distância lá, no condado de Albert, né, que a humanidade ia ter 500 bilhões? Nós estávamos naquela época na Guerra Fria, bem no centro da Guerra Fria. E será que ele estava prevendo que ia ter uma guerra mundial e 6 bilhões e 500 milhões de habitantes
iriam fazer a passagem nessa guerra? Ou isso era o que eles previam, que essa elite que comandava o planeta já desde aquela época, previam que seria o ideal ter um protocolo que a humanidade tivesse 500 milhões de habitantes somente para que todo mundo vivesse bem. Então, dizem também que essas pedras aí, ela tinha 5,80 metros de altura e pesava 101 toneladas. E estavam todas, cada uma situadas nos pontos cardeais, virados para um determinados, para os pontos cardeais, né, existente na Terra, não é verdade? Os escuros, os espíritos, agora por que eu estou falando disso aí? Fazer uma conexão com o canal 5D. O canal 5D, a quinta dimensão, seria a espiritualidade voltada para o amor incondicional de todos os seres no planeta, né? Um governo central único do bem, da luz, né? Nenhum espírito seria da escuridão. Essas pedras aí, também os escritos falaram que esses protocolos foram falados, escritos e intuídos pela falange da escuridão, da não-luz, né? Uma das coisas que tem nesses escritos, um dos itens dos 10, é que todos os seres humanos seriam esportistas, praticariam a esportividade. Eles quiseram dizer que todos praticariam a esportividade, mas não necessariamente seriam atletas, praticariam o esporte em si, mas a esportividade sentado no sofá da sua sala, vendo televisão, sendo mentalizado, virando um zumbi do que a mídia e a televisão que eles comandavam e comandam até hoje fariam com que a população se satisfizesse com aquilo que estão assistindo na tela, nos jornais ou nos estádios. Tá certo? É isso que eles queriam dizer. Então eles estavam iriam condicionar nesse protocolo a mente da humanidade para a esportividade, ou seja, ser um assistente apenas, não um participante, não um atleta. O protocolo que faz com que a pessoa seja um esportista é a educação. A educação que comanda isso tudo. A educação das escolas, a educação no próprio trabalho, onde o trabalho também pode estimular muito o esporte. Agora, o principal vem da educação. A educação, sim, é um investimento da educação que faz o crescimento da humanidade urgir, certo? Então, depois de definir esses protocolos aí nessas pedras, né, chegou uma hora, por que agora ela explodiu? Quem que explodiu? Eu acho que está chegando o fim desse comando. Isso que eu acho, eu faço a conexão com a 5D, que faz parte da nova Terra, faz parte da nova consciência da humanidade, fez com que essas pedras explodissem, depois as autoridades foram lá e demoliram o que restou delas. Tá? Eu gostaria de fazer essa menção sobre isso, que muita gente estava me perguntando. Não vou aqui querer definir nem lacrar sobre o que realmente significava isso, mas tem muito mesmo dessa espiritualidade do mal contra o do bem que está surgindo, urgindo. Muitas pessoas acordaram de 2, 3 anos para cá, muitas, principalmente nos últimos 6 meses. Então todos estão enxergando, vendo, estão tendo olhos para ver e ouvidos para ouvir
o que realmente importa para cada família, para cada ser humano e para as futuras gerações que irão viver na quinta dimensão. Tá certo? Então, deem um Google aí, tem muita matéria, muitas coisas que falam sobre as pedras da Geórgia, sobre os Guidestones, muita coisa que vocês podem saber disso. Falando aqui de Belo Horizonte, eu pergunto, vocês gostaram? Se vocês gostaram, dê um joinha. Se não gostaram, compartilhem para aqueles que vocês acham que ainda estão adormecidos. Quem sabe, mesmo vocês não gostando, pode despertar o amanhecer para a luz de quem está ainda vivendo na matéria, extremamente na matéria da Terra física, do plano físico. Ok? Falando de Belo Horizonte, Marco Aurélio de Barros. Fui, galera! Namastê! Até o próximo!